Nos dias 19 e 20 de maio de 2015, Goiânia acolheu o primeiro Congresso Sindical e o primeiro encontro de fiscais de atividades urbanas e saúde pública. Participaram deste evento representantes de vários estados do Brasil e do Distrito Federal. Esse encontro ele visa tratar a organização da carreira da fiscalização no Brasil. Nós chamamos o primeiro Congresso Sindical, porque é o primeiro Congresso do Sindicato Funcionário de Fiscalização do município de Goiânia, e o primeiro encontro nacional, porque foi um espaço de debate que houve a presença da fiscalização de mais de 10 estados representados aqui nesse evento. Sem dúvida é um momento histórico que nós estamos vivendo em Goiânia, do sindicato, dos fiscais aqui da cidade de Goiânia, mas também para o estado de Goiás. Nós estamos trazendo pautas e discussões que serão referências para esse estado, para a implementação, inclusive desenvolvimento de ações de fiscalização. O tema do Congresso e do Encontro Nacional foi lutar para organizar e valorizar a carreira de fiscalização. Encontros como esse permitem a discussão em conjunto, porque nós percebemos que, independente do local do Brasil, nós percebemos que os problemas só mudam de endereço. A grande maioria dos problemas que aflige Porto Alegre, aflige Goiânia, aflige Belo Horizonte, aflige Brasília, o Acre, enfim, de ponta a ponta do Brasil. Então esse encontro é de uma importância superior no sentido de permitir ferramentas de intercâmbio comum. Na atual conjuntura, o Sindifisc e as demais entidades sindicais e associativas representativas da fiscalização se sentem no dever de organizar os trabalhadores, mobilizando-os permanentemente, com o objetivo de fortalecer o debate político e o enfrentamento em defesa dos direitos da categoria e da defesa de políticas públicas de interesse da sociedade. Essa ideia vem sendo discutida há uns 3 anos, iniciando no município de Fortaleza, depois alguns encontros em Brasília e em Porto Alegre, e que nós entendemos, nessas discussões pontuais, da necessidade de realizar um evento nacional para iniciarmos o processo de organização da carreira da fiscalização no Brasil. O primeiro painel do Congresso e Encontro foi a fiscalização municipal e sustentabilidade das cidades. E eu penso que todo esse encontro e esse congresso devem se pautar basicamente por avaliar e tomar como referência o que é efetivamente o interesse público e, obviamente, que concordo com todas as falas que a fiscalização é imprescindível. Nessa linha, eu penso que, até provocado pelo Anselmo, nós precisamos ter consciência e até uma avaliação reflexiva sobre se os nossos instrumentos legais, que são a ferramenta de trabalho básica do fiscal, são adequadas e suficientes para que a gente desenvolva como fiscalização o nosso trabalho. A gente, muitas vezes, nós, os fiscais das cidades, a gente às vezes pensa, não, nós somos fiscais, estamos aqui, é isso, tem que ser um macro. E a gente não se dá conta que nós estamos inseridos numa situação da maior complexidade e importância. Veja bem, a reforma urbana. Gente, para a gente ter o nosso lugar e uma cidade ordenada, harmônica, nós precisamos de uma reforma urbana. E a reforma urbana não vai acontecer sem a luta do povo e dos trabalhadores. Os fiscais de atividades urbanas, eles têm o poder de regular o ornamento da cidade, né? o andamento de todas as posturas municipais. E uma cidade sem fiscalização é uma cidade desordenada. As carreiras de fiscalização do Brasil todo, de atividades urbanas, que vai progredir, que vai avançar na qualidade de vida para os trabalhadores, vai avançar no aspecto salarial, que vai avançar na qualidade de vida para a população, que é o nosso foco, que é o foco da fiscalização. O segundo painel do primeiro congresso e primeiro encontro de fiscais de atividades urbanas e saúde pública teve como tema Carreira de Estado,
fortalecimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência pública. A necessidade de regulamentação no âmbito dos estados do artigo 247 da Constituição Federal. O que isso significa? Significa trazer à existência o regulamento próprio das carreiras típicas de estado, ou seja, o regime jurídico próprio. Por quê? Porque os estados, assim como a União, não têm essa regulamentação, apesar de, na esfera federal, se aventar a existência de uma possível regulamentação, essa regulamentação, na verdade, não existe, porque não existe o regime jurídico próprio destinado às carreiras típicas de estado. Na verdade, a gente vai tentar, a partir desse fórum nacional, desse primeiro fórum nacional, corrigir uma injustiça histórica. Porque as carreiras de fiscalização como um todo, no país de uma forma geral, elas são carreiras de Estado, porque exercem poder de polícia, portanto indelegável ao setor privado. No entanto, na maioria dos estados da federação, ainda não são reconhecidas como tal, como carreira de Estado, na legislação de regência das carreiras específicas, nem nas constituições estaduais. O terceiro e último painel teve como tema a organização sindical e carreira de fiscalização. O tema compõe-se de sindicato, federação e confederação, sendo que hoje integrando as centrais sindicais. Alguns entendem que as centrais sindicais não estão inseridas no sistema sindical brasileiro, sendo apenas sindicato, federações e confederações. Valendo frisar que os sindicatos estão sempre inseridos no âmbito municipal, as federações no âmbito estadual e a confederação a nível nacional. Sendo que a federação ela poderá ser composta de estados ou em um único estado, bastando para tanto a união de 5 ou mais sindicatos para a formação da federação. Ou a gente se organiza para defender os nossos direitos, e defender os nossos direitos como desde o início aqui, inclusive o primeiro painel fala disso, na perspectiva da cidade, na perspectiva das pessoas, na perspectiva do cidadão, e não na perspectiva do seu umbigo e nada disso. Assim, até agora, do Congresso que eu vi desde a proposta inicial, é o pessoal preocupado com a sua carreira, com a carreira de Estado, mas com a carreira de Estado também para a finalidade que ela existe, não como um fim em si mesmo do fiscal e do seu salário e da sua carreira de fiscal. A grande decisão, tomada de forma unânime no Congresso e Encontro, foi a criação de uma Associação Nacional dos Fiscais de Atividades Urbanas e Saúde Pública. Decisões de caráter de organização da carreira, que é a criação da Federação Nacional dos Trabalhadores de Fiscalização e da Associação Nacional, considerando que existem muitas associações municipais espalhadas pelo Brasil, e estabelecer as pautas unificadas, por exemplo, a defesa da carreira típica de Estado, incluindo a fiscalização, a defesa do serviço público de qualidade, a defesa do concurso público como ingresso no serviço público, a defesa da qualificação do trabalho e, obviamente, questionando alguns projetos de lei que tramitam o Congresso Nacional que visam terceirizar e precarizar as relações de trabalho, como o PL 4330. A prioridade da associação ora instituída será criar estratégias para o fortalecimento dos trabalhadores da carreira de fiscalização. O primeiro Congresso Sindical e o primeiro Encontro Nacional foram, segundo os participantes, um verdadeiro sucesso, pois conseguiu atingir os objetivos propostos. Acho que esse momento é um marco histórico para a fiscalização no país. Os fiscais aqui reunidos, de diversos estados do Brasil, e o que a gente pode tirar é que o sofrimento é igual em todo o território nacional. Claro, com alguns agravantes a mais aqui, outro ali, mas a desvalorização profissional, os baixos salários, o assédio moral, as faltas de condição de trabalho que são expostas à fiscalização, infelizmente é um absurdo que ocorre no Brasil como um todo. A maioria da nossa carreira, em todas as partes do Brasil, está tomando consciência o que nós somos. Nós somos os fiscais que estão impedindo alguém de trabalhar.
Nós somos os servidores que têm um poder de polícia para poder organizar e ordenar uma cidade. Com esse evento, nós conseguimos fazer um eco a nível nacional da melhoria dos problemas que enfrentamos na fiscalização, que não são poucos, e conseguiremos com isso, a partir deste momento, o reconhecimento dos governantes que insistem, em alguns casos, em não reconhecer a fiscalização como um trabalho de melhoria e qualidade de vida para as cidades. Foi uma discussão rica, de interesse universal aos trabalhadores, e que nós, após o término desse congresso, iremos elaborar a carta, né, do que foi tratado aqui no congresso, para que possamos socializar para todos os fiscais do Brasil. Que nós conseguimos agregar, né, várias cidades, várias fiscalizações, né, não só as entidades sindicais, mas entidades associativas, e esse era o objetivo nosso. O objetivo de estabelecer uma articulação no âmbito nacional foi alcançado plenamente, pois unificou a luta da categoria dos fiscais de atividades urbanas e saúde pública. Para a gente, cumpriu totalmente o objetivo do Congresso, que é tirar uma definição posterior. Eu acho que vai ter um grande crescimento para a carreira da fiscalização a partir de agora. Essa união nacional é uma coisa que realmente estava faltando e saímos daqui com uma coisa concreta. A grande dúvida que a gente tinha é se a gente ia conseguir realmente essa união, essa unificação de anseios, de planos de lutas, eu acho que isso nós conseguimos. Então, com a programação já do segundo congresso, do segundo momento do encontro, da fundação da Associação Nacional dos Fiscais de Atividades Urbanas e também já o fundamento para a criação da federação, acho que isso foi um passo enorme para a fiscalização.